Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então. Em outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse texto eu quero usar para a base dessa reflexão que eu trago aqui no dia de hoje. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos aqui já fizeram pão em casa? Quantas das senhoras que me ouvem aqui já experimentaram, né? Já fizeram essa experiência de misturar uma medida de fermento em 3 medidas de farinha? Porque esse é nisso que nós vamos chegar hoje. O que Jesus, usando essa parábola, quis dizer a nós, porque pela palavra viva Ele fala a nós hoje aqui. Eu quero começar dizendo que os nossos ancestrais, os nossos pais, Adão e Eva, foram criados por Deus e postos no jardim em um estado de inocência. Eles não sabiam, não conheciam o pecado, mas foi-lhes dada a oportunidade de poder fazer escolhas. E dentre estas escolhas nós temos a decisão de Eva. E por causa dessa desobediência de Eva e de Adão, todos nós fomos envolvidos nessa questão do pecado. Fomos separados de Deus e de tudo aquilo que Deus tinha para nós. A Bíblia diz que no Éden, Adão e Eva, eles não tinham necessidade de nada e tinham liberdade absoluta. Foi-lhes imposto por Deus não tocarem 2 árvores que estavam plantadas no meio do jardim. E eu gosto de pensar que como um teste de fidelidade. Mas Adão e Eva, eles não tinham necessidade. Até então não precisavam cultivar a terra. Até então você não vê a referência ao trabalho da forma que nós o conhecemos. Eles desfrutavam de um ambiente onde tudo o que precisavam estava ao seu alcance. Mais do que isso, a Bíblia diz que diariamente o Senhor vinha e estava com eles, e eles podiam desfrutar da intimidade, da comunhão de um Deus que nunca se posicionou como Deus, mas desde o primórdio se posiciona como Pai, que cuida, que provê, que atende, que se preocupa, e que ainda hoje, através da sua vida, através dessa obra, né? Através do nosso trabalho, está em busca daqueles que ainda estão perdidos. Veja que ambiente maravilhoso tinha Adão e Eva lá no Éden. Até que um dia
tudo aquilo que eles desfrutavam se perdeu. Eles foram postos para fora do jardim. Foi posto um anjo à entrada do jardim para impedir que eles pudessem vir a desfrutar daquele ambiente. A Adão foi-lhe imposto o trabalho. Você lembra? Foi ali que Deus falou: do suor do teu rosto comerás todos os dias. Você semeará a terra, mas a terra vai retribuir você com espinhos e com abrolhos. Você vai ter que cuidar para que ela produza o que... Uma correção por seu erro. O homem foi desprovido desse ambiente. É isto que eu quero estabelecer. Porque os pardais, as aves, os animais que estavam no jardim, ainda hoje eles desfrutam desse ambiente. Milhares de anos se passaram e nós não vemos a necessidade de um pardal, de um sabiá, de uma caturrita, como é uma ave nativa aqui da nossa região, precisar semear a terra, fazer canteiro, ordenhar para poder se alimentar. Eles desfrutam desse ambiente. A natureza, ela permaneceu nesse ambiente. Ainda hoje, nós olhamos para tudo isso que a Bíblia nos apresenta e nós vemos que a consequência do pecado tirou exclusivamente do homem um lugar de paz, de tranquilidade, de segurança, de proteção, de favor de Deus. Jesus Cristo, quando entrega a sua vida na cruz do Calvário, Ele vem remir a humanidade. E por seu sangue os pecados são perdoados. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto nada mais é do que uma regra de como voltar a esse ambiente. Porque a busca incessante do homem hoje, nas suas mais diversas ou variadas decisões, é encontrar esse lugar de paz, esse lugar de abrigo, esse lugar de proteção. Às vezes, como um louco, sai atrás desses lugares. A Bíblia fala no Evangelho de São João, que Jesus, no capítulo 4, ele vai lá no poço de Jacó, e ele tem um encontro com uma mulher. E essa mulher, ela já teve 5 maridos e está no 6º relacionamento, e o 6º relacionamento também não lhe está sendo favorável, porque era um relacionamento complicado. E quando ela vê Jesus, eu sempre falo disso, quando ela vê Jesus, eu acho que ela vê em Jesus a possibilidade de ser o 7º. Esse é o cara. Mas Jesus vai e devolve a ela, através de uma palavra, de um entendimento. Ela confronta Jesus com a religião, você lembra da passagem? E Jesus vai e diz para ela: olha, nem no monte, nem no templo, mas você precisa buscar esse lugar em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa mulher que está no seu 6º relacionamento, por que uma pessoa, eu sempre pergunto isso, por que uma pessoa muda de relacionamento, né? Imagina 2000 anos atrás, uma jovem senhora no 6º relacionamento. O que leva uma pessoa a romper aqui e começar ali, não deu certo, o desejo, a busca por uma felicidade, a busca por sentir-se pleno, por sentir-se completo. Ainda hoje o homem corre atrás disso, o ser humano corre atrás disso. Tem uns que metem a cara no trabalho, e trabalham noite e dia, de sol a sol, e quando chega em determinado momento da vida, percebe que o trabalho
não lhe deu esse lugar. Outros buscam em tantas outras possibilidades, oportunidades que surgem, e a ânsia é sempre a mesma: ser feliz, encontrar esse lugar aonde eu sou completo. Tem pessoas que têm tudo para ser feliz, tem um bom emprego, uma família abençoada, tem saúde, tem sua casa, tem seu carro, mas chega de noite, quando coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, porque lhe falta alguma coisa, ainda não chegou nesse lugar. Agora outros como nós, muitas vezes não têm o que desejariam ter, ou o que gostariam de ter, mas porque encontraram esse lugar, podem dizer, com a graça de Deus, nós somos felizes. Essa é a busca do homem. Esse é o trabalho da igreja. 80 anos de ministério. Eu gosto de uma frase da história da igreja, do Exército de Salvação, que é, me corrija se eu errar aqui, é difícil pregar o evangelho para quem tem os pés molhados. E daí vem o senso de responsabilidade de não apenas cuidar da alma, mas também cuidar do corpo. Esse trabalho todo que se faz para ajudar o ser humano a encontrar esse lugar. Eu vim aqui hoje com 2 palavras da parte do Senhor. A primeira é: se você está aqui entre nós e ainda não encontrou esse lugar, eu quero dizer para você que esse lugar existe. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade. Esse lugar, ele não é físico. Embora a gente congregue toda semana e ame estar nesse lugar, na presença de Deus, cantando, celebrando, adorando, sendo edificado, ouvindo a palavra, esse lugar, ele não é físico. Jesus disse: quando alguém chegar e propagar o reino de Deus está aqui, não vão. Quando disserem o reino de Deus está lá, não te cansa em ir, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Oh, querido, esse lugar está dentro de você. Esse lugar está dentro de você. Então, se você está aqui hoje, você diz: eu preciso ser feliz, eu preciso ser completo. Você não precisa de nada de fora de você. O que você precisa está aí dentro de você. Precisa ser despertado. Despertado. Quando Deus fala com Jeremias, Ele diz: antes que você nascesse, eu já te conheci. E eu gosto dessa passagem, porque essa passagem ela me dá a oportunidade de entender que a genética, que o DNA meu familiar, né, não pode definir quem eu sou, e não vai definir quem eu sou, a partir do momento que eu reconheço que antes mesmo de existir, o Senhor já esteve, e a minha existência vem dEle, a minha existência vem a partir dEle, vem do desejo dEle, da vontade dEle, do querer dEle. Nós não nascemos porque os nossos pais quiseram ter um filho, ou porque por um acidente, ou por uma noite, por acaso você foi gerado. Você nasceu pela vontade de Deus, foi gerado pela vontade do Senhor. Nós nascemos dEle, nós viemos dEle. Ele diz: antes de você nascer eu te conheci, e eu já capacitei você para exercer uma função dentro da sua geração. Estamos aqui para isto. Uns de nós nos movemos como pastores, cuidando de pessoas. Outros se movem como médicos, cuidando de pessoas. Outros se movem como advogados, cuidando do direito das pessoas. Outros se movem como padeiros, fazendo pão para alimentar as pessoas. Outros se movem como enfermeiro, cuidando das feridas das pessoas. Todos nós temos uma vocação dentro de nós, que foi nos dada pelo Senhor para servirmos a essa geração. Despertar isso é importante, porque o que dá sentido à vida não é tanto aquilo que nós conseguimos para nós, é muito mais aquilo que nós proporcionamos para o próximo. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Essas são as coisas que me movem. Então, dentro de nós há algo que precisa ser despertado. Há algo que precisa ser despertado dentro de você.
algo que precisa ser acordado. E a parábola de hoje, ela fala, Jesus diz o reino. Eu vou dar um exemplo para você de reino. O que é o reino? O reino não é político. O reino não é físico. Mas sim, ele é um ambiente. Mateus 6,33 diz: se você busca o reino, se você encontra o reino, as demais coisas vos são acrescentadas. É um ambiente onde parece que o universo vai convergir em seu favor. Na verdade é Deus que vai trabalhar em seu favor. Isso é o reino. Agora, encontrar esse entendimento dentro de nós é o desafio do ser humano e é o desafio nosso como pregadores, levar você a entender o que é que Deus já fez por você. Às vezes nós viemos ao altar pedindo: Senhor, faz por mim, e Deus está dizendo: eu já fiz, filho, você precisa descobrir o que eu já fiz por você. Na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, não foi simplesmente para deixar a gente um pouquinho mais tranquilo. De fato estava consumada a obra redentora. Ele já fez por nós, mas nós precisamos despertar para isso. Então, se você está entre nós, a primeira mensagem que eu trago hoje é essa: se você está entre nós e ainda não encontrou o seu lugar, eu quero dizer para você que esse lugar existe e que você pode encontrá-lo a partir do momento que você buscar de todo o seu coração. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Segunda coisa que eu venho falar é porque é um aniversário da igreja, 80 anos. Então eu preciso falar a igreja aqui hoje. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, nas cartas, né? O Senhor condena uma igreja, ou condena não, ele aponta uma falha de uma igreja. E o problema dessa igreja é que essa igreja não era fria, nem era quente. Ela era morna. Esse é o problema que Jesus identifica lá, quando envia a carta por João, o profeta. O problema dessa igreja é que ela não era quente, nem era fria, ela era morna. Então eu vim aqui dizer por que uma igreja precisa ser quente. E por que o morno é pior do que o frio. Você já parou para pensar nisso? Então, quantas das senhoras aqui já fizeram pão na vida uma vez? Ou duas, ou três? Você pega o fermento, esconde ele numa medida de farinha, mistura, amassa. Eu fazia com a minha avó e ela me ensinava a fazer, né? Os pãozinhos, os pezinhos de galinha, né? Redondinho. Eu fazia lá e às vezes saía bem, às vezes saía ruim. Finalmente, quando eu fui adulto, a minha profissão foi ser padeiro. Então estou falando de algo que eu conheço. Jesus diz: o reino é como o fermento que você esconde na farinha. Está escondido lá. Mas ele vai reagir. E o fermento reage ao calor, à temperatura. Se você pega um pão, uma massa, um formato de pão, e você coloca dentro de um forno frio, sabe o que acontece? Nada. Mas se o forno é morno, ou batuma o pão, ou ele fica duro, que não dá para comer, você tem que serrar com a faca. Então o padeiro, quando não é experiente, ele bota o pão no forno morno, ele perde a sua produção. E é por isso que Deus diz, Jesus diz lá: porque és morna, eu vou te vomitar. Você está perdendo minha produção. E isto fala da igreja. Agora, igreja não são paredes. Igreja somos nós. Somos igreja. Corpo místico do Senhor na terra, expressão de Deus para essa geração. Se você me ajuda, eu gosto dessas coisas, toca na pessoa que está do seu lado e diga para ela: irmão, você precisa ser quente, fervoroso no seu espírito.
Não é essa a advertência do apóstolo Paulo? Sede fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito. Fiquei feliz quando eu cheguei aqui, o louvor começou, o irmão veio para frente, vamos louvar e vamos bater palma, glória a Deus por isso, porque essa é uma igreja fervorosa, essa é uma igreja que dá liberdade ao Espírito, para que Ele possa ministrar aos corações. E quando nós somos uma igreja assim, pode entrar o pãozinho aqui congelado, mas o que está lá dentro de Deus vai ser ativado. Vai entrar pequenininho, vai sair grande, vai crescer, irmão. Vai tomar forma, vai ficar bonito. Você entende o que eu estou dizendo? A parábola de Jesus é Jesus. O que é o reino? O reino é algo que está escondido dentro das pessoas. Mas quem vai ajudar isso a se manifesto nesse tempo? A igreja que não é fria, mas a igreja que é quente, a igreja que entende o seu papel, a igreja que está para destravar pessoas, para ativar ministérios, ativar vocações, a igreja que está para preparar pessoas para cuidar da geração que vem depois. Você entende o que eu estou dizendo? A igreja que cuida dos pequenos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e que investe neles, porque sabe que dentro há um depósito de Deus, dentro deles há um chamado, há uma vocação, há um talento, há uma graça de Deus, para servir ao seu próximo. Aguardamos a vinda do Senhor, e que até que Ele venha, você e eu, nós possamos ser essa igreja fervorosa no Espírito, essa igreja intencional, essa igreja que acredita no poder de Deus, essa igreja que encontrou esse lugar e que está disposta a levar pessoas a esse lugar de comunhão, de graça, esse ambiente de paz, esse ambiente de vida. Essa igreja, como diz Romanos 12, não se conforma com esse mundo, mas se transforma pela renovação do seu entendimento e está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós somos essa igreja. A igreja não é uma instituição. As instituições existem para atender, e esta é a maior instituição, uma das maiores, se não a maior instituição de caridade do mundo. Vocês sabem que vocês são isso. O papel de vocês diante da nossa geração. O quão grande o sonho de um homem se tornou. Um legado que precisa ser defendido, ser passado. Vidas que precisam ser ativadas nesse tempo, tocadas. Dons, talento, graça, vocação, habilidade, que estão escondidos dentro de pessoas. Pessoas humildes. Pessoas que muitas vezes chegam a nós numa necessidade básica. Pessoas que vêm a nós muitas vezes precisando de um alimento, de um pão, de uma coberta. Pessoas que chegam a nós muitas vezes correndo, tentando buscar uma palavra que os leve a encontrar essa felicidade. Mas nós vamos ser esse forno quente, que vai fazer o que está escondido nessa pessoa manifestar aquilo que Deus colocou lá dentro dela, porque o reino é isso. Esse é um tempo, irmãos. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, a humanidade espera pela manifestação dessa igreja. Alegrete espera pelo posicionamento dessa igreja. Uma igreja que vem, como eu falei na marcha para Jesus, como um exército com bandeiras. Não é uma bandeira só, nós temos muitas bandeiras. Uma igreja multicultural, multirracial. Um povo que se levanta determinado
determinado a fazer de Jesus, fazer Jesus conhecido como o caminho, a verdade e a vida, aquele que conduz ao Pai, aquele que proporciona para as pessoas de volta o ambiente do Éden. Eu costumo dizer que muitas pessoas um dia talvez vão chegar diante do Senhor e vão dizer assim: olha, minha vida na terra foi sofrida, foi doída. E vão dizer isso e vão obter uma resposta que talvez não gostariam de ter. Porque o ambiente do reino não é um ambiente para se ter expectativa de viver além da vida. O ambiente do reino é um ambiente para você viver hoje, aqui e agora. Você entende isso? Quando a Bíblia fala de cura, poder para curar, poder para libertar, poder para transformar, eu sempre gosto de lembrar que no céu não tem doença, no céu não tem pessoas oprimidas, no céu não tem pessoas sofrendo de traumas, no céu não tem pessoas sofrendo de fobias. Neste tempo nós temos. Então, se há um poder para curar, para libertar, para transformar, para mudar a vida do ser humano, esse poder é para hoje, é para agora, está à nossa disposição. Que sejamos igreja por mais 80 anos ou até a volta do nosso Senhor. Que sejamos essa igreja que desperta vocações, essa igreja que ativa pessoas, essa igreja que envolve pessoas, essa igreja que, sem olhar a quem, acredita que Deus pode pegar o homem, como diz a Bíblia, do monturo necessitado e assentar ele entre os grandes. Que Deus pode transformar a vida do mais pobre, do mais miserável, do mais pecador, em alguém que vai compartilhar com fé e com alegria o seu testemunho de transformação. Sim, Deus pode e Deus quer fazer. O que Deus precisa para isso? Toca na pessoa que está do seu lado e diga para ela: precisa de você, precisa de nós. Se nós nos levantarmos com esta convicção, eu tenho certeza absoluta, nós transformaremos a vida de muitas pessoas que nos ouvem. Se nós caminharmos com esta convicção, até mesmo de olhar para nós, eles serão impactados e vão dizer: alguma coisa tem na sua vida, você é diferente. Você lembra de Paulo? Para encerrar, o apóstolo Paulo, ele chega numa ilha depois de um naufrágio e vai juntar lenha para ajudar, pôr no fogo. Uma víbora pica a mão dele, morde. E as pessoas ficam olhando, dizendo assim: vai morrer, vai inchar. Mas Paulo não está nem aí. Foi lá se aquecer, secar, porque estava todo molhado, né? E as pessoas começaram a olhar assim: não inchou? Não. Não morreu ainda? Não. Não está babando ainda? Não. Não. É um Deus. Esse cara é forte. O que tem com ele? A notícia corre. O principal da ilha está com o pai doente. Ó, se o cara foi picado pela cobra e não morreu, chama ele aqui para fazer uma reza pelo meu pai. E lá vai Paulo fazer a reza pelo pai dele. O pai dele fica curado. Paulo ganha uma ilha inteira. Se nós caminharmos nessa convicção, pode ser que as pessoas digam: vem cá, está de pé ainda? Tá. Não parou ainda? Não. Continua confiando? Continua. Mas e a luta? Não derrubou ele? Não derrubou. Mas e a crise? A crise ele passou crendo no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele está aqui, mas o ambiente dele é outro. Ele está no ambiente do reino. As pessoas vão dizer: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Às vezes nós precisamos derrubar os nossos gigantes. Antes de derrubar o gigante Golias, o Davi era rejeitado. Depois que ele derrubou o gigante, todo mundo queria pagar o café, o almoço e a janta para ele, irmão. Às vezes nós precisamos derrubar os nossos gigantes. Amém?
Derrube o seu gigante com fé. Vai para cima dele dizendo: em nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra ti. Por quê? Porque tem pessoas que vão espelhar na gente, vão caminhar. Seja essa igreja fervorosa, seja esse cristão fervoroso. Caminhe com graça, com confiança no Senhor. A história da igreja até aqui, a história dessa obra até aqui, não é uma história de mar de rosas. O capitão falava aqui como foi o princípio dessa obra, como as coisas começaram. Mas sabe por que chegamos aqui hoje e podemos dizer com a graça do Senhor 80 anos? Sabe por quê? Porque essas pessoas caminharam nos momentos mais difíceis, confiando no Salvador, crendo, sabe, nesse ambiente que Ele proporcionava, que mesmo em meio às mais duras provas, havia um refrigério na alma, havia uma graça que sustentava, e isto fez com que outros pudessem se agregar. Caminhe com confiança, e o Deus de paz, que o Deus de paz vos guarde, renove a cada dia suas forças, seu ânimo, sua disposição, e juntos vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Com a permissão do capitão, eu gostaria de fazer uma oração. Posso orar? Vamos ficar de pé, gente. Você recebe essa palavra hoje? Recebe essa palavra no seu coração? Aleluia. O Senhor diz: eu falarei por parábolas. Então talvez aqui hoje falou por parábolas, mas eu quero parafrasear aqui, ou citar um texto, uma parte do Apocalipse que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus falou com a gente aqui hoje, falou comigo. Amém? Coloque sua mão na altura do seu coração. Eu gosto disso. Isso. Jesus está aí. O reino está dentro de você. Fale com Deus, diga: Deus, me dê graça, para que eu possa ser essa igreja que o pregador falou, essa igreja fervorosa no Espírito, que com alegria caminha, marcha, que com alegria, mesmo nos dias cinzentos e sombrios, fala para Deus: eu quero estar de pé confiante, Pai, que o Senhor vela por mim, que a tua graça, que a suficiência de Cristo, e em Cristo está toda a suficiência para a minha vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Nós te glorificamos por essa palavra que está diante de nós. Ela fala de um reino inabalável. Ela fala de um reino que não poderá ser destruído, porque não é físico, Senhor, mas Ele está dentro do coração dos homens. Essa palavra nos fala, meu Pai, de algo que precisa ser manifesto nesses dias. Que nós sejamos a igreja, Pai, a igreja do Senhor nesse tempo, que vai despertar, meu Pai, essa geração, levar essa cidade aos teus pés, meu Pai, reconhecendo a Ti como o único e suficiente Salvador. Pai, que as forças maléficas, meu Pai, possam retroceder diante do avanço de uma igreja que marcha por fé, que caminha na autoridade do nome de Jesus e que se posiciona, Senhor, para influenciar o mundo, influenciar a sua geração. Deus, no nome de Jesus nós oramos. Pedimos o teu favor, a tua graça, as tuas misericórdias sendo derramadas sobre a vida de cada pessoa aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que nos ouviu nessa noite, e que o Senhor possa conduzi-las a esse lugar de paz e descanso. Esse lugar é aos teus pés, Senhor, e que nós possamos, meu Pai, aprender que quanto mais te buscamos, quanto mais perto de ti nós estamos, mais fortalecido nós somos. Oh, Ramadara.